Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam em nossos corações esta noite. É bom estarmos aqui juntos na presença do Senhor, ainda que em nossas casas, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco em cada lar, com cada família. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 32, e manter sua Bíblia aberta durante toda esta nossa reunião. Êxodo, capítulo de número 32, vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 6. Repito, Êxodo, capítulo 32, versículos de 1 a 6. Palavra do Senhor que diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa do Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vamos orar nesse momento. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e apresente o seu coração ao Senhor, reconhecendo a sua condição de pecador, dizendo ao Senhor que você depende dele e o quanto você depende dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu irmão, minha irmã, nesse momento de crise mundial em que estamos inseridos. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua santa presença, glorificando o Teu nome por todas as coisas. Obrigado porque Tu és o Deus presente. Tu és o Deus que nos conforta no momento da nossa dor, da nossa agonia e até do nosso desespero. Tu és o Deus que vem conosco, está ao nosso lado, e o Senhor que, se preciso for, nos toma em seus braços. Tu és o Deus do abraço, do afago, o Deus amigo, o Deus que está junto, o Deus que de fato se importa conosco. Muito obrigado, Senhor, porque em todas as coisas temos visto a Tua mão a cuidar de cada um de nós, desde o pequeno até o mais velho. Senhor, nós estamos com o nosso coração repleto de alegria em Tua presença. Querido Deus, nós Te apresentamos as famílias que reunidas em suas casas estão a cultuar o Senhor e a buscar aprender mais de Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Que seja a Tua bênção sobre os nossos corações nesta noite. E, Senhor, nós queremos Te apresentar também a nossa condição de pecadores, o nosso coração caído. Queremos Te apresentar, Senhor, tudo que nós somos sem rodeios, sem floreios, assumindo, sim, de fato, quem somos diante do Senhor e de quem o Senhor é. Então pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Usa de bondade, de graça, de amor para conosco e seja conosco, Senhor. Visitando cada um de nós com Teu perdão, visitando cada família com Tua bondade, trazendo o Teu Espírito sobre cada um de nós e em cada casa. É assim que nós oramos, Senhor, clamando por Tua presença em nossos lares, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração durante toda essa nossa reunião e que todas as coisas, Senhor, sirvam para o louvor da glória do Teu santo e soberano nome, e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor? A nossa irmã Lara preparou de sua casa algumas canções para que juntos possássemos estar adorando ao Senhor nesse momento. Então, esta é a oportunidade de abrir nosso coração em louvor ao Senhor, e eu tenho certeza que a irmã Lara também tem uma palavrinha para você. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em suas casas, em suas famílias.
Convido os irmãos a louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos agora, mesmo que em casas separadas, mas juntos em Cristo, nessa canção que fala Deus, somente Deus, que domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a esse Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus. Somente Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. E esse mesmo Deus, que é o Senhor de toda a criação, de tudo e de todos, é o Deus que é o nosso amigo. É o Deus que nós podemos chamar de amigo. Graças a Cristo Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Que bom é orarmos e também que bom é louvarmos ao Senhor. Que bom é estarmos à presença do Senhor e podermos aprender com sua santa palavra. Eu quero te convidar com a Bíblia aberta no capítulo 32 do livro de Êxodo, fazer a leitura comigo do versículo 7 ao versículo de número 14. Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão dizer os egípcios: com que maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, aqui estamos diante de tua palavra. Já temos orado ao Senhor, já temos cantado, louvado, adorado, e precisamos também, Senhor, aprender da tua palavra. Peço ao Senhor que nos use como instrumento em tuas mãos, que o Senhor fale ao seu povo, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração a partir desse texto bíblico. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos juntos, reunidos. Muito obrigado. Graças nós te damos por todas as coisas, porque tu és o Deus bom que cuida de nós. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor, ao longo de todo esse estudo, que nós tenhamos um coração entregue em tuas mãos, um coração humilde, quebrantado, um coração ensinável. Que seja assim. No nome de Jesus. Amém e amém. O título do nosso estudo desta noite é Intercedendo com Moisés entre Deus e o povo. Intercedendo com Moisés entre Deus e o povo. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos, Homens de Oração. Já falamos sobre a vida de oração de Abraão, de Isaque, de Jacó. Agora falaremos sobre a vida de oração de Moisés. É claro que há muitas orações que Moisés realizou no texto bíblico. Então nós escolhemos apenas esta oração como um recorte para entendermos um pouquinho de sua vida de oração. Então perceba, queridos irmãos, no estudo de hoje, que está no livro do Êxodo, nós vamos olhar para 3 personagens. Aliás, os 4 livros que sucedem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vão orbitar em torno de 3 personagens centrais: o próprio Deus, o povo de Israel e Moisés. Na aliança com Abraão, o Senhor nosso Deus havia se revelado como o El Shaddai, como nós já falamos nos estudos anteriores. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. A partir do livro do Êxodo, o Senhor passa a se auto-revelar por um nome específico, pelo seu nome específico, melhor dizendo, o nome Yahvé. Vejamos, abra comigo aí, Êxodo no capítulo 3, versículo 6. Palavra do Senhor que diz, Êxodo 3 e 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel:
eu sou me enviou a vós outros. Eu sou é Yahvé. Na realidade, são 4 letras do chamado tetragrama. O grande eu sou. Yahvé significa eu sou o que sou, eu estou sendo o que estou sendo e eu serei o que serei. Ou seja, ele é pleno, ele é eterno. No capítulo 24 do Êxodo, o Senhor firmou com o povo de Israel a chamada aliança sinaítica e estabeleceu Moisés como o intermediário, como o mediador dessa aliança. Mas o que era a aliança sinaítica? A aliança sinaítica deve ser compreendida como uma das formas do cumprimento da própria aliança abraâmica. Por óbvio, aquela que havia sido feita com Abraão e depois havia sido ratificada com Isaac e depois ratificada com Jacó. Êxodo, no capítulo 24, versículo 8, vai nos ensinar. Êxodo 24, versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então perceba, na aliança abraâmica, de um lado estava o Senhor e do outro lado estava Abraão. Na aliança sinaítica, de um lado está o Senhor e do outro lado está o povo. E Moisés funciona como intermediário ou como o mediador dessa aliança. A presença do sangue, que é narrado aqui em Êxodo 24:8, servia para selar aquela aliança, selar aquele pacto, de forma que o sangue servia como um sinal de maldição, inclusive, para aquele que quebrasse a aliança. Então a maldição viria sobre a parte que quebrasse o voto, que quebrasse a aliança, que quebrasse o contrato, muito mais que contrato, que quebrasse o pacto. A palavra forte e a palavra ideal é a palavra pacto. Dos versículos 25 a 30, o Senhor deu a Moisés as instruções para a construção do tabernáculo, e esse tabernáculo passaria a representar, então, a própria presença de Yahvé no meio do seu povo. Já no capítulo 31, encontramos o estabelecimento do Shabá, o chamado o dia do Senhor, o dia do descanso. E tudo isso ocorreu no período de 40 dias e 40 noites, conforme está escrito em Êxodo, no capítulo 24 e no versículo 18. Êxodo 24 e 18. 40 dias e 40 noites. Para o povo de Israel foi um tempo muito grande, muito comprido, e ele não conseguiu esperar por Moisés, não conseguiu esperar pelo Senhor, e o fato é que ele caiu em pecado, e a narrativa está em Êxodo, no capítulo 32, versículos de 1 a 6, que nós já lemos nesta noite. Então vemos. Nesse relato do pecado, encontramos primeiro o povo pedindo a Arão que fabricasse deuses que os tiraram do Egito, deuses que poderiam ir à frente deles em retorno para a terra do Egito. Que absurdo, irmãos. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Eles desejaram retornar para o Egito e desejaram retornar pior, por óbvio, do que saíram. Então Arão fabricou uma imagem de ouro com o ouro que foi trazido pelas pessoas e fez um bezerro fundido. A tradução bezerro fundido seria muito melhor se fosse apresentada como uma imagem de um touro jovem saindo na sua primeira força. O touro é uma imagem imponente, e o touro jovem saindo na sua força, mais imponência ainda por causa da própria juventude. Talvez uma referência ao Apis, o boi sagrado do Egito, ou então a Baal, o deus cananeu, cuja manifestação se dava em forma de homem e de touro. E alguns dias atrás nós falamos sobre isso e o nosso estudo está aí na internet e você pode depois procurar. Arão edificou então um altar e disse para as pessoas: eis aí o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. O povo então fez uma grande festa, cultuou. É interessante notar que os aspectos da liturgia daqueles cultos eram semelhantes aos aspectos da liturgia do culto ao próprio Yahvé, porque ainda não havia uma ordem litúrgica, a manifestação litúrgica, talvez fosse melhor dizer, ainda não havia uma revelação litúrgica de forma que o Senhor dissesse para o seu povo como ele gostaria de ser adorado.
Então nós encontramos figuras como, por exemplo, holocaustos, ofertas pacíficas e assim por diante. Mas não para por aí. O texto diz que o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O problema está no levantou-se para divertir-se, porque tal expressão aponta para a prática da imoralidade sexual desenfreada, vamos ver um pouco mais à frente, e esse tipo de manifestação cultica era comum na adoração dos deuses pagãos, e nós também já vimos sobre isso nos estudos e sermões anteriores. A partir do versículo 7 até o versículo 10, nós vamos encontrar então a intervenção do próprio Senhor a Moisés, dizendo o que está acontecendo com o povo lá no sopé do Monte Sinai. Versículo 7. Encontramos dois imperativos juntos. Vai, desce. O que significa dizer? Desce depressa, Moisés. Depressa, porque o povo se desviou. Depressa, Moisés, porque o teu povo, eu quero que você frise aí, observe a expressão teu povo, o Senhor falando para Moisés, porque o teu povo que fizeste tu sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então vocês percebem que na narrativa do próprio Senhor, ele usa essas expressões, o teu povo, Moisés, ou ainda, o povo que tu fizeste sair da terra do Egito. E por quê? Por quê? Deus estava aborrecido com Moisés? Não, é claro que não. O Senhor estava aborrecido com o povo. O Senhor estava irado com o povo. O Senhor utiliza a narrativa do povo, que nós já encontramos nos versículos exordiais lidos nessa noite, que nós podemos repeti-lo. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Palavra do povo a Arão. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, ou seja, para eles não era Yahvé, não era o Senhor, era Moisés, não sabemos o que lhe terá sucedido. Notem que Deus está reproduzindo o sentimento do povo. O povo que não entendia ser Yahvé o seu Deus e nem entendia ser Yahvé o seu libertador. Já no versículo 9, encontramos a expressão povo de dura cerviz. Note aí comigo. Dura cerviz era uma expressão agrícola, expressão que era utilizada pelo agricultor quando o animal, o boi ou o cavalo ou qualquer outro animal de carga ou de trabalho, se negava às rédeas, se negava ao trabalho. E essa expressão agora é designada ao povo de Israel, dizendo que Israel está se negando ao trabalho, ao serviço do Senhor. Versículo 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Queridos irmãos, vocês se lembram que há pouco nós falamos que Moisés era o mediador da aliança sinaítica? Pois bem, o que estava acontecendo? O povo havia descumprido a aliança de sangue que havendo pecado contra o Senhor, a aliança que havia estabelecido com Yahvé, não é? E aqui nós vamos encontrar a figura do mediador. O mediador sendo colocado por Yahvé à prova. O Senhor está colocando Moisés à prova. Note uma coisa interessante. Essa mediação de Moisés apontava para a mediação de Jesus Cristo. A mesma mediação que Jesus Cristo faria entre Deus, o Pai, e o povo de Deus. Jesus seria o mediador eterno, que durante todo o seu ministério terrenal, o próprio Cristo seria levado à prova pelo Pai. Quem prova o Senhor Jesus, quem prova o Messias, o Cristo, é o próprio Pai, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Fosse na tentação do deserto, fosse na tentação ao longo de todo o seu ministério, de toda a sua vida, porque a Bíblia diz que Jesus foi provado, foi tentado em todas as coisas, fosse na própria provação do Getsêmani. O fato é que o mediador foi provado. E era a hora da prova agora de Moisés. Moisés estava sendo provado. A partir do versículo 11, Moisés assumindo essa função de mediador, muito bem por sinal, apontando para a própria mediação de Cristo, como já falamos. A partir do versículo 11, ele vai mostrar essa mediação em forma de clamor, em forma de súplica
em forma de oração. Aliás, eu quero aproveitar esse momento para relembrar os irmãos daquele conceito muito simples, mas muito eficaz sobre o que é oração. Oração é falar a Deus como quem fala a um amigo. Oração é falar a Deus como quem fala a um amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi exatamente isso que Moisés fez. Moisés falou a Deus como quem fala a um amigo. Vejamos algumas características da oração de Moisés. Primeira característica: Moisés escolhe a forma de súplica para se dirigir a Deus. Ele fala suplicando. Ele não fala encostando Deus na parede, ele não fala exigindo nada do Senhor, mas ele fala suplicando. O versículo 11 vai dizer: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Súplica é uma oração insistente e submissa. Olha que lindo, queridos. Oração, súplica é uma oração insistente e submissa. Moisés sabia quem era Deus, mas Moisés também sabia quem ele próprio era. Então, quando nós nos lembramos da vocação de Moisés, lá no início do livro do Gênesis, do Êxodo, nós encontramos Moisés dizendo algo semelhante assim: Senhor, eu não posso, Senhor, como eu vou, como eu falarei, como eu agirei? E o Senhor diz: Moisés, tu não pode, mas eu posso. E Moisés diz assim: Senhor, a minha língua é pesada. E o Senhor diz para Moisés: então eu vou te dar Arão para ser o seu intérprete, para ser o seu profeta. E Moisés diz: Senhor, mas eu não sei o que falar. E Deus diz: eu vou te dizer o que tu deves falar. Percebe? Para Moisés, ele é um incapacitado, ele é uma pessoa que não tem condições, uma pessoa fraca, frágil, débil. E ele sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso. E é assim que ele vai, entendendo quem é Deus e quem ele é. Por isso eu disse que Moisés nunca coloca o Senhor contra a parede. Não. Quem seria Moisés para fazer algo assim? Portanto, ele é muito humilde na presença do Senhor. Segunda característica: Moisés reconhece o trabalho e a glória de Deus. Olha que coisa interessante. Versículo 11 vai dizer: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão. É muito claro na mente de Moisés. De quem é o povo? Ora, responde Moisés, o povo é do Senhor. Quem, Moisés, então tirou o povo do Egito? E Moisés responderia de forma muito contundente: por óbvio, quem tirou o povo do Egito foi o Senhor. De quem é a fortaleza? De quem é a mão forte? E Moisés responde: é do Senhor. Do Senhor. Para Moisés o trabalho é do Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas, portanto o Senhor merece receber toda a glória, e não Moisés. Isso é muito bonito, gente. Sabe por quê? Porque nós temos visto nos nossos dias o homem buscar a glória para si. Deus fica em segundo, talvez em terceiro, quarto planos, e o homem está na frente, aparecendo e recebendo toda a glória. Mas não para Moisés. E para você? Quem está à frente? Quem recebe a glória? É o Senhor ou é você? Terceira característica: Moisés demonstra zelo pelo nome do Senhor. Zelo. Versículo 12 vai dizer: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Queridos, percebe esse argumento de Moisés. Ele está preocupado não é com o próprio nome, não é em dizer: Senhor, vão dizer que eu liderei o povo, foi eu que fui até Faraó, foi eu que dialoguei com Faraó. Não, ele está preocupado com o nome do Senhor. Ele está preocupado com o que os povos diriam do Senhor. Ele estava preocupado em zelar pelo nome do Senhor, o bom nome de Yahvé, em não ver a imagem do Senhor sendo denegrida. Isso é uma bênção na vida desse homem. Uma atitude que ressalta a qualidade do servo, que não está preocupado com o próprio nome, mas com o nome daquele que o enviou. E nós, queridos, também somos assim. As nossas atitudes, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, por onde quer,
que estejamos? Será que a nossa atitude também revela um cuidado com o nome do Senhor? Saiba que tudo aquilo que a gente faz está vinculado ao nome do Senhor. Então, cuidado. Cuidado com o nome do Senhor. Quarta característica. Moisés suplica pela compaixão de Deus. E nesse ponto aqui eu quero que você preste bastante atenção, que algumas coisas são um pouquinho difíceis de entender, mas eu vou tentar facilitar. Versículo 12 vai dizer: torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Veja, aqui entra a palavra arrependimento vinculada à pessoa do Senhor. É difícil, não? Como descascar aí, né, esse problema, como desenrolar esse problema? O sentido da palavra arrependimento, irmão, eu quero que você repare muito bem, é o sentido do compadecimento. O arrependimento, essa palavra em si mesma, vai carregar sempre uma ideia intrínseca de algo ruim. De algo ruim que, por exemplo, uma pessoa fez e agora ela está arrependida daquele mal que fez. O que não seria verdade em se tratando da pessoa do Senhor, porque o Senhor é o Deus 3 vezes santo. É o Deus que não pratica o mal moral. Deus faz o mal, sim, a Bíblia diz que Deus faz o mal, mas sempre que Deus faz o mal, não é o mal moral. O mal, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. O pai vai corrigir o filho. Então, o filho que está recebendo a correção, que vai receber ali, né, aquelas palmadas, o filho não vê aquele bem que o pai está fazendo como bem, mas está vendo aquele bem como mal. Para o filho é mal, mas para o pai é bem. Porque se o pai não corrige, a criança passa a ser mal educada e vai continuar a fazer aquilo que não é bom. Todas as coisas que Deus faz são boas. Inclusive, quando Deus é o próprio agente do mal, não é nunca, jamais o mal moral. O mal que Deus diz que fará é o juízo, e o juízo nunca é bom para aquele que o recebe. O castigo nunca é bom para aquele que o recebe. Então, o sentido do texto é dizer que Deus pode ter compaixão. E é muito simples de você entender. Preste atenção. Quando Deus estabelece a sua vontade, Ele condiciona, em muitos casos, a própria iniciativa ou a própria ação do homem. De acordo com a ação do homem, Deus pode agir de uma maneira ou agir de outra maneira. Deus pode agir com bênção e Deus pode agir com maldição. Está muito claro na palavra do Senhor. Então, quando o Senhor fala que Ele vai punir, essa punição decorre de um fato que já foi realizado pelo homem. Então, aquele mal em si, que é a punição, decorre da vontade de Deus como possibilidade anterior que já havia sido revelada. O que Moisés está fazendo? Falando, suplicando aqui: Senhor, lá atrás o Senhor disse que haveria 2 possibilidades: abençoar ou amaldiçoar. Eu sei que o povo pecou e deve receber a maldição, mas eu sei também, Senhor, que além do Senhor ser o Deus justo, Tu também és o Deus misericordioso. Então, estou pedindo para o Senhor que o Senhor seja misericordioso. É isso. Compreende? Também essa palavra arrependimento é uma forma de antropopatismo. Antropopatismos significa sentimentos do homem. Sentimentos do homem sendo atribuídos à divindade. E nós usamos, a própria palavra do Senhor usa de antropopatismos e também de antropomorfismos, que são formas do homem sendo atribuídas à divindade, de forma que a gente possa compreender Deus. Porque senão seria impossível compreender Deus. O ser que é eternamente o outro, que é o totalmente diferente de nós. Seria impossível. Como é que a gente vai entender isso se, por exemplo, Números capítulo 23, versículo 19, Números capítulo 23, versículo 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ou então, como responder a Tiago, capítulo 1, versículo 17, que vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir mudança nem sombra de variação. Como é que a gente vai explicar isto?
e eu vou mais uma vez tentar facilitar. Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós precisamos entender Deus de duas formas. É o mesmo Deus, mas você vai entender. Ontologicamente falando, o Deus essencial, o Deus na sua essência, o Deus ontológico, a trindade ontológica, ele é invariável, não há sombra de variação, de mudança. É impossível Deus variar, porque senão ele não seria Deus. Condição sine qua non de Deus ser Deus é ele ser invariável, ele é eterno. Ele não está em processo de evolução, como diz a teologia do processo herética. Não. Deus, ele é como é e ponto final. Ele não está em franca evolução. Não. E nem está aprendendo com o homem, como diz a teologia do processo. Não. Ele é Deus. Esse Deus, esse ser ontológico, a trindade ontológica, que é invariável, incompreensível, ao que chama Agostinho de o Deus absconditus, ele resolve criar todas as coisas. E quando Deus resolve criar todas as coisas, ele resolve também criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, e colocar o homem sobre a criação como corolário. Então, para que ele pudesse se manifestar à criação que ele mesmo criou, para que ele pudesse se revelar ao homem que ele mesmo criou, e de forma especial aos seus eleitos, ao seu povo, esse Deus, ele se manifesta de uma forma econômica, é o oikonomos, o Deus que se faz entender, o Deus que se dá a compreender. Então, o Deus absconditus é também o Deus revelatus. Agostinho já falava que o Senhor é o absconditus et revelatus, para se revelar, para se dar a conhecer, para que a gente pudesse entender Deus. Então, ele se torna, né, em sua economia de forma que possamos compreender. E assim podemos dizer com toda certeza, com toda convicção, que Deus é exatamente como a Bíblia diz que Deus é. Então, se eu perguntasse para você assim, Deus sofre? Depende. Se eu estou falando da trindade ontológica, aí não, Deus não sofre, porque o que é sofrimento? Não é a variação do humor, não é, do sentimento, da emoção em face de uma circunstância? Não é isso? Então Deus não pode sofrer, porque se Deus sofrer, ele não é Deus. Mas o Deus na trindade econômica é sim o Deus que sofre. É o Deus que inclusive se faz gente. É o Deus que caminhou conosco. Louvado seja o Senhor. É o Deus que na eternidade existe em forma de homem, o Deus Filho. Compreende? Por isso, Deus na trindade econômica pode chorar, pode sofrer, né? Pode se irar. Mas entendamos que mesmo na trindade econômica, todas as manifestações dos sentimentos do Senhor são manifestações em santidade. Não há que se comparar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, jamais, jamais. A ira do Senhor é uma ira santa, santa. Louvado seja o Senhor. Quem é Deus para Moisés, queridos? Deus é aquele que pode se arrepender do mal que dissera que faria. Ou seja, o Deus que pode se compadecer. Arrepender é compadecer, é voltar atrás do mal que ele disse que poderia fazer. Ele pode sim, porque ele mesmo já estabeleceu como limite para a sua própria vontade. Ele pode ir de um extremo a outro, porque ele mesmo estabeleceu. Ele é o Deus que vela por sua palavra e que de forma nenhuma vai contra a sua palavra. O que a gente nunca pode entender é que Moisés tenha mudado a vontade de Deus. Não. Moisés não pode fazê-lo. Perceba que não era Deus que estava sob prova, era Moisés que estava sob prova. Porque Moisés era o mediador e a prova sob a qual estava sendo submetido apontava para a prova que o próprio Filho de Deus, o mediador da aliança, da nova aliança, seria submetido. Amém? Entenda que nem mesmo Jesus, queridos irmãos, em seu ministério terreno, nem mesmo Jesus, diante da morte que se avizinhava no Getsêmani, ousou pedir ao Pai que mudasse de vontade. Não. Não. Louvado seja o Senhor. Quinta característica, estamos caminhando para o final. Moisés recorre às promessas do Deus, Moisés recorre às promessas de Deus reveladas no passado. Moisés recorre às promessas de Deus reveladas no passado. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste,
multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. O que Moisés está fazendo? Moisés está trazendo à memória as grandes promessas do passado, feitas pelo Senhor a Abraão, a Isaque e a Jacó. E por que não dizer? Promessas também aos antigos antepassados. Por que não dizer que Moisés estava vinculando o nome de Yahvé aos antigos títulos e aos antigos nomes, por ele mesmo, por Yahvé, revelado ao seu povo, a Adão, a Noé, né, aos patriarcas e assim por diante. Por exemplo, quando ele chama o nome de Abraão e de Isaque e de Jacó à questão, ele está se lembrando de títulos que foram anunciados a eles e a outros. Gênesis 14, 18, nós encontramos o título Deus Altíssimo. Em Gênesis 14, 22, encontramos o Deus dono da terra e do céu. Em Gênesis 21, versículo 33, encontramos o Deus eterno. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, logo no início, encontramos o Senhor dos exércitos. Em Gênesis capítulo 22, versículo 8, encontramos o Deus da provisão. Foi quando exatamente Abraão estava por sacrificar o seu filho Isaque e o Senhor proveu o cordeiro. Deus proverá. Especialmente, temos chamado a atenção para Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 2, palavra do Senhor que atribui a ele o título, aliás, é o próprio Deus que se atribui esse título, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é El Shaddai. Louvado seja o Senhor. Você compreende? Cada um desses títulos, desses nomes, estão vinculados a promessas feitas do passado aos antepassados. E Moisés está trazendo isso a termo, trazendo isso à lembrança. Compreende? Então, no versículo 14, vamos encontrar mais uma vez a palavra arrepender-se. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Mais uma vez a figura do antropopatismo. O Senhor Deus está revelando a sua manifestação em forma de vontade assumida, e não agora apenas potencial, mas assumida, não é? Em forma de antropopatismo, para que nós pudéssemos entender o seu coração, de forma que ele pudesse ser o Deus que você possa entender. Você entende? Louvado seja o Senhor. Moisés demonstrava não apenas que ele conhecia Deus, não, mas ele demonstrava sua confiança na imutabilidade desse Deus, porque Moisés não ousaria pedir que Deus mudasse sua vontade, porque ele sabe que é eterna, ele sabe disso, então ele não pede isso, o pedido de Moisés está com base na palavra revelada. Podemos resumir? Sim. A oração é um apelo a que Deus, ao que o Senhor seja coerente à sua própria natureza revelada, à sua própria palavra já revelada, mas também é uma declaração de confiança àquilo que o Senhor já revelou aos patriarcas. Louvado seja Deus. Não significa jamais que Deus mudou de ideia, não tem isso na mente, e muito menos que ele tenha se tido por o sentimento de remorso, não, porque Deus não pode ter remorso. Louvado seja o Senhor. Significa, em linguagem bíblica, que Deus adotou um novo curso da ação, diferente daquele curso de ação que ele diz que realizaria, devido a um novo fator. E qual é o novo fator? O mediador em ação. Percebe? O mediador em ação. Precisamos compreender que na Bíblia mesmo, queridos, existem promessas divinas de misericórdia e de juízo que são vinculadas à ação do homem. Podemos citar, por exemplo, Ezequiel capítulo 33, versículos 13 a 16. Ezequiel capítulo 33, versículos 13 a 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Versículo 14. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida,
e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. É o que diz o Senhor. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez. Certamente viverá. Você entende? Então há possibilidades. Se o homem fizer isso, eu vou agir assim. Se o homem fizer de outra maneira, eu vou agir de outra maneira. É isso que está dizendo. Há um limite para a própria vontade do Senhor, vontade que não é outra senão aquela que já é revelada em sua palavra e o foi por forma de promessas aos antepassados. Não devemos pensar que Moisés alterou o propósito de Deus em relação a Israel. Não. Mas que Moisés estava a cumprir o seu papel de mediador, apontando para Cristo, e que Deus levou a cabo esse propósito eterno que ele mesmo estabeleceu, e assim o executará finalmente. Moisés nunca foi semelhante a Deus, tão semelhante a Deus como durante sua oração, pois compartilhou os pensamentos amorosos de Deus revelados em suas promessas. Então ele se coloca em paridade no sentido de dizer: Senhor, eu conheço a tua vontade e eu quero prescrutar essa vontade para a vida do seu povo. Vamos agora aos versículos 15 a 29, não vamos ler, não temos tempo para isso, mas os versículos 15 a 29 vão narrar as consequências do pecado do povo e também vão narrar a destruição das tábuas da lei, que era um ato cerimonial. Se o povo quebrou o pacto, quebrou a aliança, então não fazia sentido agora o Senhor que estava empenhando a sua palavra. Por isso Moisés quebra aquelas tábuas. Mas também temos aí nessa porção a consagração da tribo de Levi, como a tribo que serviria o tabernáculo do Senhor. Eu quero fazer 2 destaques. Primeiro, a resposta de Arão, que está no versículo 24, quando ele é instado por Moisés. Vejamos. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E deram-no. E eu lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Vocês percebem? Como assim, Arão? O povo te trouxe o ouro, as argolas, aí você jogou no fogo, aí saiu o touro jovem na sua força, é isso? Que coisa sem noção, Arão. E ele diz mais, ele lança a culpa nos outros. Essa questão de lançar a culpa do pecado nos outros não é uma coisa que nasce com Arão, é algo que acompanha a humanidade desde o seu nascedouro. Eva havia lançado a culpa sobre a serpente, Adão lançou a culpa sobre a mulher, e nós fazemos a mesma coisa, se não vigiarmos. Portanto, assumamos as nossas responsabilidades pelos nossos próprios pecados. Versículo 25 ao versículo 28. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, guarde essa expressão, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. 3.000 homens. Parece, mas só parece que foi uma atitude translocada, desvairada, que não foi. Moisés começa a falar: quem é do Senhor, vem para o meu lado, quem não é, fica onde está. O povo, apesar de Moisés descer ralhando com o povo, quebrando as tábuas, e a presença de Moisés, que simbolizava também a própria presença do Senhor, mas esse estava desenfreado quer dizer que 3.000 pessoas continuaram na prática de suas abominações, de sua idolatria e de suas orgias. Então, os filhos de Levi foram a espada do Senhor naquele momento, queridos. E a gente precisa pensar nessas coisas. A gente precisa sopesar o nosso coração. O que há em falta que nós precisamos cuidar? O que estamos fazendo de errado que porventura pode atrair a ira do Senhor sobre nossas vidas? O que? Precisamos pensar sobre isto. Sexta e última característica,
Moisés intercede se colocando entre Deus e o povo. Olha que coisa linda, queridos. Estamos agora no versículo 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Primeira coisa que eu quero ressaltar é a palavra usada por Moisés, propiciação. O que significa? Deus está irado por causa da idolatria do povo. Está irado contra o pecado do povo, contra o povo por causa de seu pecado, melhor dizendo. Então, vem mais uma vez à tona a figura do mediador, que aponta para quem? Para Jesus. E esse mediador vai falar para o povo: olha, agora eu vou levar a oração de vocês para Deus. Eu vou interceder por vocês, buscando, porventura, apresentar propiciação. O que é propiciação? Propiciação é o ato de fazer com que uma pessoa mude o intento, o estado do seu coração, do mal para o bem. Deus está irado. E no propiciar, na ação propiciatória de Moisés, o Deus irado vai se tornar propício, ou seja, favorável. O Deus que era desfavorável, que queria castigar, destruir, agora é o Deus favorável, é o Deus que quer, preservar aquele povo, que quer usar de misericórdia. É isso que está acontecendo aqui. Moisés é o mediador da aliança sinaítica e ele está a cumprir aqui o seu desiderato. O ato de Moisés, mais uma vez, aponta para Jesus, para a substituição vicária que o próprio Senhor Jesus traria a efeito morrendo por nós naquela terrível, cruenta cruz do Calvário. Ele está suplicando pelo perdão do Senhor. Do contrário, Yahvé iria cumprir o castigo para com o seu povo, o povo que estava em pecado. O ato de Moisés era um ato nobre, porque era um ato do próprio mediador. É por isso que Moisés é apresentado como servo de Yahvé, em diversas passagens no Deuteronômio, no Pentateuco, apontando para uma expressão que seria utilizada pelo próprio Isaías, o servo sofredor de Yahvé, atribuindo a pessoa do Messias. Louvado seja o Senhor. Moisés, então, se dispõe a sofrer o sacrifício no lugar das ovelhas. Aquelas ovelhas eram ovelhas de Yahvé. E ele diz: Senhor, se o Senhor não perdoá-las, então risca-me. Quer dizer o quê? Mata a mim. Não mata elas não, Senhor, mata a mim. Esse risque-me aí não era uma afronta de Moisés ao Senhor, como eu já vi pessoas falando. Não, nada disso. Moisés sabia o seu lugar. Moisés era pequeno, era frágil. Mas ele se coloca entre Deus e o povo, dizendo: Senhor, não mata o povo não, mata a mim. Esse risca-me do teu livro é da vida. Mata a mim, destrua a mim, que eu receba essa maldição, e não o povo. Que lindo, não? Porque aponta para o ministério messiânico de Jesus, para o seu sacrifício vicário. É claro que o Senhor não exige isso de Moisés, mas exigiria de seu filho ao morrer naquela cruz. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir dizendo para vocês, em primeiro lugar, Moisés escolhe a forma da súplica para falar a Deus. E nós também temos feito assim. Suplicamos a Deus ou queremos decretar, determinar. Segundo lugar, Moisés reconhece o trabalho e a glória do Senhor. Nós também? A glória dele mesmo ou queremos glória para nós? Terceiro, Moisés demonstra zelo pelo nome do Senhor. Nós também? Ou queremos fazer com que o nome do Senhor seja tratado de qualquer forma, através de nossas atitudes? Quarto lugar, Moisés suplica pela compaixão de Deus. Nós também? Ou estamos a exigir direitos, como se direitos tivéssemos? Quinto lugar, Moisés recorre às promessas de Deus no passado. E nós? Conhecemos a palavra como Moisés e podemos usá-la como argumento para a nossa oração? Em sexto lugar, Moisés intercede se colocando entre Deus e o povo. E nós? Há pouco nós falamos sobre o ofício sacerdotal de Cristo. Jesus exerceu como mediador os 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei.
E nós dissemos para os irmãos que esses 3 ofícios são revelados na igreja, são exercidos pela igreja. Então, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós intercedemos uns pelos outros, nós também estamos nos colocando entre Deus e os outros, entre Deus e o seu povo. Esse é o nosso papel sacerdotal. Nós temos feito. Que nessa noite, queridos irmãos, o Senhor possa nos ensinar a orar como Moisés. Que façamos diante do Senhor súplicas e não decretos, exigências, mas que nós nos coloquemos diante dele como servos que somos, suplicando sempre a sua graça e o seu favor em misericórdia. Amém? Senhor nosso Deus, grande é o teu nome. Obrigado por esse momento em tua casa, em tua santa presença. Muito obrigado. Que seja a tua palavra fixada em nosso coração. Que nós possamos dela aprender e nela reter o conhecimento. Faz assim, Senhor, para a glória do teu nome. E fala ao coração dos irmãos aquilo que nós, na nossa incapacidade, não fomos capazes de fazê-lo. E tudo isso nós pedimos para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns motivos para a nossa oração final. Vamos orar ao Senhor para que Ele mesmo obstrua o avanço dessa epidemia por coronavírus. Mas não nos esqueçamos dos outros vírus e das outras bactérias e de tantas formas de doenças que estão solapando a humanidade. Vamos pedir também pelas pessoas enfermas, seja por coronavírus ou por qualquer outra enfermidade. Vamos orar também pelas pessoas que estão em risco, pelos moradores em condição de rua, por aqueles que vivem nas chamadas comunidades, nas favelas, enfim, pessoas que estão mais sujeitas a esse vírus. Vamos orar também pelos lares, para que as famílias aproveitem esse tempo aí de afastamento, isolamento social, para estarem juntas, marido e mulher, pais e filhos, e sobretudo na presença do Senhor, em torno da palavra do Senhor. Vamos orar, queridos irmãos, para que os pais assumam uma figura importantíssima de sacerdote do seu lar, conduzindo sua família até a presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar pelos nossos profissionais de saúde que não podem parar, mas também pelos profissionais da segurança pública, pelos vigilantes, pelos funcionários dos mercados, supermercados, drogarias, postos de gasolina e assim por diante, para que o Senhor os preserve do mal. Vamos orar, queridos irmãos, pelos idosos, pelas pessoas de saúde fragilizada que estão mais em risco por conta desse vírus letal. Vamos orar para que o Senhor fortaleça a nossa capacidade imunológica. E vamos orar também, eu quero pedir especial atenção pelos dizimistas da nossa igreja, pelos ofertantes. Sabemos que estamos vivendo em crise, mas sabemos também que temos muitos compromissos com as côngoras pastorais, com a manutenção dos nossos missionários que estão em outros países. Temos funcionários da igreja a terem seus salários pagos e tantas coisas, tantos encargos, queridos irmãos, muitos compromissos. Então, coloque o seu coração na obra do Senhor e seja generoso nesse momento. Se existe um bom momento para você investir na obra do Senhor, você que pode, eis o momento de fazê-lo. Que o Senhor toque no seu coração. Vamos orar, queridos. Curve a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, graças nós te damos nesta noite. Senhor, nós estamos sob a sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Senhor, nós cremos e dizemos a Ti, Tu és o nosso refúgio, o nosso baluarte, o Deus nosso em quem confiamos. Tu, Senhor, é o Deus que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu és o Deus que nos cobre com suas penas. Senhor, com suas asas, o Senhor nos cobre e estamos seguros. A sua verdade, Senhor, é pavês, é escudo e nos guarda todos os artifícios e mentiras do mal, contra todas as narrativas de Satanás.
Senhor, nós não nos teremos por assustados, nem no terror noturno, nem na seta que voa de dia, nem na peste perniciosa que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola meu dia, porque o Senhor está conosco. A tua palavra diz, 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, nós cremos por fé, por ser verdade. Somente, Senhor, os nossos olhos, aleluia, estão em ti. E somente os teus olhos contemplará, aleluia, a nossa vida. Que sejamos guardados de todos os males, Senhor. Senhor, tu és o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, porque nós fizemos o Senhor a nossa fortaleza, colocamos a nossa esperança no Senhor. A tua morada é onde está o nosso coração, Senhor. Aleluia. O Senhor é o Deus que dá ordem aos seus anjos em favor do teu povo. Ordem aos anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam em suas mãos. Eles não deixam que tropecemos com o pé em pedra. Senhor, tu és o Deus que pisa o leão e a áspide, que coloca o leãozinho e a serpente, que calca o leãozinho e a serpente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a mim se apegou com amor. Aleluia. A ti nos apegamos com amor e o Senhor nos livrará. O Senhor nos colocará salvo. O Senhor nos conhece pelo nosso nome. Oh, Senhor Deus, nos ajude a invocá-lo, porque o Senhor é o Deus que responde na angústia. O Senhor é que nos livra e por isso nós o invocaremos e nós o glorificaremos, porque o Senhor é o Deus que nos livra. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que vem e nos sacia com longevidade. É o Deus da nossa salvação. Que toda a tua bênção seja sobre as nossas vidas. É como nós oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que seja muito boa a sua noite de descanso. Que seja muito bom o restante da sua semana na presença do Senhor. Um abraço do Colégio Pastoral e do Conselho da nossa igreja para cada um dos irmãos e também da nossa junta diaconal. Fique em paz. Que Deus te abençoe.